Olá, meus queridos, tudo bem? Professor Marcelo Freire aqui com você para trabalharmos conteúdo de literatura na sua recuperação. Achou que eu não estaria aqui contigo, queridão? Aqui estou eu, uma recuperação que terá uma preparação estratégica nesse projeto da APMF em conjunto com a nossa Casa de Honrados Patriotas. Um projeto bem legal com essas aulas preparatórios aí para a recuperação. E a primeira coisa que eu quero refletir com você é a seguinte: não é para ficar chateado, não é para ficar triste, ai meu Deus, eu não consegui ao longo do semestre, será que eu vou conseguir agora? Eu tenho muita coisa para estudar. Pronto, aqui estamos nós, né? Aqui estamos nós com você para que você possa seguir aí vendo conosco os principais tópicos para sua recuperação, beleza? Olha o que o nosso Terêncio falou lá no século I antes de Cristo, né? Terêncio, dramaturgo latino, ele fala assim, ó, nada é tão difícil que a força de tentativas não tenha resolução. Então, qual que é o problema, né? Estamos aqui e vamos tentar, tá bom? Estou aqui com vocês e vamos, tenho certeza disso, ser bem sucedidos aí, tá certo? Seguindo então a dica do Terêncio, vamos tentar e vamos ter estratégia. Preste atenção, o que eu quero que você atente aí nesse momento. Que você pegue as suas 3 provas, se for o caso, pause aqui o vídeo, a vantagem da aula gravada é essa, pause o vídeo, porque eu quero você com as 3 provas, a 1, a 2 e a 3. Vejam que eu selecionei de cada uma delas alguns conteúdos, vocês estão vendo que eu deixei algumas coisas de fora. Então, nosso foco será nesses 5 conteúdos aí, que estão na ordem cronológica. O surgimento do romantismo é o Werther. Já está pegando suas anotações do Werther, aquelas fichinhas que nós trabalhamos e a própria prova? Assim como o poema Canção do Exílio do Gonçalves Dias, Nacionalismo Romântico, é o segundo conteúdo. Já na A2, nós temos a chegada da família real ao Brasil, fundamental para o desenvolvimento do romantismo nas missões artísticas. E em poesia indianista, não vou cobrar prosa, hein? Poesia indianista nós vamos ver uma obra do Paz, que é o Canto do Piaga. Já na A3, o que nós vamos pegar da A3? Não vou pegar poesia da segunda geração, vou pegar prosa. Vamos trabalhar A Moreninha, o clássico máximo do romantismo do Joaquim Manuel de Macedo. Tá certo? Então, pronto, já pegou o seu material, voltou aqui para o vídeo, anotação, caderninho aí, vamos lá. O romantismo ele começa na Alemanha, e ele começa no século XVIII, mais especificamente em 1774, com Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Johann Wolfgang von Goethe. O alemão não está em dia, né? Eu tenho que treinar mais alemão. O Goethe, o que ele faz? Ele produz uma obra que estabelece os parâmetros gerais do romantismo e que influenciou muito, não só os jovens da época, como toda a sequência da literatura. Vocês sabem que em literatura, nós consideramos que a divisão entre a literatura da época, né, clássica, e a literatura moderna é aqui, com o Werther. Nesse sentido, o que o Werther traz que será legado para nós? Primeiríssimo ponto aí que nos interessa é quem é agora essa figura aqui que nós chamaremos de herói romântico. É aquele que, prestem bastante atenção, é aquele que agora está totalmente voltado para si mesmo. Então esqueçam o que nós vimos no ano passado de classicismo, da tradição, dos padrões clássicos. Agora nós estamos trabalhando o subjetivismo. Nós estamos trabalhando individualismo. Por isso que quando nós começamos a
Opa, eu vou vir aqui para cima. Por isso que quando nós começamos a trabalhar esse conteúdo, você se lembra muito bem, nós começamos a falar da Revolução Francesa. Qual que é a grande conquista da Revolução Francesa? O sujeito ele deixa de ser um servo e passa a ser um cidadão. Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que aqui é o artigo 5º da nossa Constituição. Então agora nós somos vistos em nossas individualidades, nós somos vistos a partir das nossas características que dizem respeito somente a nós mesmos. Então esse é o Werther, que vai guiar a sua vida de tal forma que a única coisa que importa é ele realizar-se amorosamente. Metáfora para o cidadão europeu que agora quer realizar-se também individualmente. E não mais ser apenas alguém que cumpre um papel no reino para o rei. Entendem isso? Então, a ascensão da burguesia, ela é acompanhada por uma literatura que vai refletir os seus anseios. E esse tormento que o Werther vive, ele é um tormento interessantíssimo. Por quê? Porque o Werther aqui, ele, ó lá, personagem atormentada. O Werther aqui, ele está preocupado em realizar os seus desejos. Você se lembra que uma das coisas que a gente viu nas nossas aulas, deixa eu achar um vermelho bem bonito aqui, ó. Você lembra que o que nós vimos em nossas aulas é que o contrário da morte não é a vida, é o amor. Ou ele realiza-se amorosamente, ou ele vai morrer, a vida dele perde o sentido. Então, o Werther ele vai apaixonar-se pela Charlotte. Vocês lembram disso? Deixa eu ficar aqui do lado da PMF, deixa eu ficar aqui do lado da polícia, ó. Então, o Werther vai apaixonar-se pela Charlotte, vai descobrir que ela é o grande amor da sua vida. Todo mundo lembra da aula do Platão? Todo mundo lembra da aula do banquete do Platão? Vou fazer o desenho que você vai se lembrar aqui, ó. Pronto, com isso aqui você já pegou a referência, você tem isso aí no seu caderninho. Né? O princípio da origem dos seres humanos para os gregos, que os românticos vão retomar. Então, em uma obra na qual ele escreve cartas para o seu amigo Wilhelm, nós acompanhamos a paixão dele. E uma coisa interessante do romantismo aqui, qual que é? A natureza reflete os estados de alma do romântico, lembram disso? Quando ele está bem, toda a natureza ao redor dele está bem. Quando ele percebe que não vai poder ficar com a Charlotte, já que ela está prometida a um outro homem, ao Albert, ele então passa a sofrer muito, daí o nome do livro, e a natureza vai acompanhá-lo, né? Nesse sentido. Então ele vive uma paixão, eles vivem uma paixão que não se realiza. Olha os amores inalcançáveis e impossíveis aí do romantismo, né? Nosso próximo ponto é A Canção do Exílio, obra máxima do romantismo brasileiro e um clássico também da nossa literatura. Aqui nós estamos na primeira geração romântica, a geração nacionalista. Não se esqueça disso. Então, primeira geração do nacionalismo. E alguns pontos chaves para entendermos a primeira, né, geração, a primeira fase aí do romantismo é, olha aqui a referência que nós temos, a onda de medievalismo que ocorre nesse momento. Pegar aqui bem, ó, pegar aqui bem em destaque, olha lá. Ficou legal, gostei. A onda de medievalismo, por isso que chama canção, né? Cantigas medievais. Canção do exílio, por quê? Porque ele está exilado na Europa? Não, aqui é só uma referência ao fato dele estar fazendo os estudos dele em Portugal, e isso vai ser muito significativo ao longo do poema. Você se lembra que nós temos uma epígrafe aqui. Em vários poemas você já reparou neste ano, em Obras do Paes,
os poetas fazem uso disso. Epígrafe é quando você pega um texto de outra pessoa e coloca antes do seu. De quem que é a epígrafe? Você já sacou aqui a jogada, né? Olha lá, ó. É do Goethe. Então ele revela não só, isso foi um item da sua prova, dá uma olhada aí, ele revela não só as leituras que o jovem Gonçalves Dias está fazendo, como o desejo do jovem Gonçalves Dias em soar romântico. Estou repetindo, inclusive, a palavra, o termo que eu usei na sua prova aí, na A1. Então, o que o poema vai trazer? O fato do Brasil ser muito maior e melhor do que Portugal. Deixa eu vir para o lado de cá, vou ficar aqui, ó. Então, isso é um ponto importantíssimo para nós. Brasil maior do que Portugal. Portugal. Marcelo, por que isso era importante? Porque nós aqui acabáramos de virar uma nação. Deixamos de ser colônia deles, deixamos de ser submissos a eles e precisamos nos reafirmar. E reafirmar usando que elementos? Os elementos nativos. Aqui, ó. Não, aqui não ficou bom não, né? Vamos voltar para cá, para aquela nossa marcação daqui, ó. Usando os elementos nativos, as palmeiras e os sabiás, elementos de fauna e flora. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Então, só a minha terra tem essas coisas. Como na epígrafe do Goethe ele fala. O que ele diz na epígrafe dele? Conheces o país onde florescem as laranjeiras? A laranja aí. Ardem na escura fronde os frutos de ouro. Ó, o Goldorangue aqui, a laranja. Conhece esse país, meu amigo? É para lá que eu quisera eu ir. É para lá que quisera eu ir. Então, nesse sentido, o que ele está dizendo? Ele está longe da Alemanha, longe da sua terra natal, demonstrando que na saudade, Canção do Exílio é um texto sobre saudade, que na saudade da terra pátria ele percebe os elementos que só a terra pátria tem. E como que o Gonçalves Dias fez isso aqui no poema dele? Então vamos lá. Aqui no poema dele ele colocou assim, ó: as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Lembrando que aqui é Portugal e o lá é Brasil. Vamos repetir. Canção do Exílio. Ele está em Portugal. Então, na distância da terra pátria, tal qual o Goethe, ele percebe as coisas que só o Brasil tem. E então nós vamos para o nacionalismo do romantismo, na estrofe suprema do poema, que é essa daqui, estrofe essa aqui de tão importante, quando Osório Duque Estrada, décadas depois, vai escrever o texto para a letra do hino nacional, né? Nossa vida em teu seio mais amores. O Osório Duque Estrada, ele acresce mais palavras para dar o decassílabo lá da letra. Aqui são 7 sílabas poéticas. Não se esqueça disso, porque isso foi peguinha de prova, você lembra? Então, 7 sílabas poéticas, redondilha maior, heptassílabo. Né? Minha terra tem palmeiras. 7. Onde canto sabiá. 7 de novo. Né? Mas voltemos para a segunda estrofe. Olha o que ele fala. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores, tudo nosso é mais. Iracema, virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da Jati não era doce como seu sorriso, então o sorriso dela era mais doce do que o favo da Jati. Jati é aquela abelha do Ceará que faz o mel mais doce do mundo, mais rápida que a ema selvagem. Então por que tudo nosso é mais? Porque é o princípio do ufanismo. Anote aí, quais são os 3 níveis de nacionalismo que nós temos? O primeiro nível é o patriotismo. Você gosta do seu país, você é patriota. Aqui estamos na nossa casa de honrados patriotas. Segundo nível, você é patriota e considera que seu país é melhor do que os outros. Então é o ufanismo. Marcelo, tem problema em considerarmos o nosso país melhor do que os outros? Ó, polícia passando aí. Polícia não, bombeiro. Tem algum problema nisso? Nenhum. Nenhum. Ah, não vou tomar Coca-Cola porque é dos americanos. Pronto, tomo Guaraná Xingu. Guaraná do índio brasileiro, da Amazônia. Ah, não vou lá pra Disney, né, ver o Pluto, o Pateta. Não vai lá no
no Pará ver o Parque do Boi garantido. Então, você gostar mais do seu país e considerá-lo melhor do que os demais, não é problema nenhum. O problema é quando isso vira ódio ao estrangeiro. Aí é xenofobia, aí é crime. Então, no caso do romantismo brasileiro, era fundamental considerarmos que éramos melhores do que Portugal, porque estávamos nos constituindo enquanto uma nação, né? E precisávamos nos afirmar nesse sentido, né? E o poema ele vai seguir, então, desenvolvendo alguns elementos nacionalistas interessantes, né? Ele reforça aí a questão romântica, né? Olha o princípio do romantismo presente aqui em alguns detalhes, né? Lá está ele sozinho à noite, né? Pensando, o ambiente noturno, a solidão, né? Ele repete essa aqui, ó, essa sequência de versos para virar um refrão tal qual as cantigas medievais. Olha a referência aqui à religiosidade, ao catolicismo, né? E o poema dele tem uma assinatura, olha lá, Coimbra, julho de 1843. Então ele deixa muito claro que ele escreve o poema lá, enquanto ele fazia seus estudos de direito, né? Muito bem, avançando nos conteúdos, olha o que nós temos agora. Eu venho aqui para baixo. Vamos falar das missões estrangeiras no Brasil. Então, quando da família real, né, quando da vinda da família real para o Brasil, o que o Dom João fez? E isso vai seguir com os filhos, né, Dom Pedro I e principalmente Dom Pedro II, eles vão promover, pagar bem, inúmeras figuras europeias para vir aqui relatar, registrar, desenhar, escrever sobre, pintar sobre esse novo reino, né? Aqui, o Brasil, Rio de Janeiro, vira a capital do Império. Então, que lugar é esse? Que país é esse? Nessas missões estrangeiras, nós temos, então, figuras chaves europeias que vieram para cá e que foram fundamentais para a construção da identidade nacional. Anota, foram fundamentais para a construção da identidade nacional. Você lembra se essas aulas foram aquelas aulas lá? Vou ficar aqui do lado do San Hilary, olha, ó. Aí, ó, ele e eu. Essas aulas foram aquelas aulas lá do auditório. Mostrei as imagens. Fique atento, né? As duas figuras, então, que nós destacamos fundamentais para a história e para a literatura são, primeiro, o San Hilary. San Hilary foi aquele que aqui em 1816 construiu a ideia de que a natureza é fundamental para o entendimento da nação, que a natureza, como era moda na Europa, é o elemento chave para a construção do nacionalismo. Ele escreve um livro que é o relato dele para a região, que ele diz da Rota dos Diamantes, pegando o interior do Rio e seguindo. Vejam como são as coisas. Ele escreve esse livro nessa época, esse livro é publicado na Europa, anos depois. Ele só vem a ser publicado, 8 volumes, ele só vem a ser publicado no Brasil no século XX, ali na década de 40. Olha que loucura, né? Texto riquíssimo que fala sobre nós foi publicado lá fora. Não foi publicado aqui, né? Um trecho para você lembrar da importância, então, do San Hilary na construção da nossa identidade nacional. Aqui ele está diante de uma formação geológica no Rio de Janeiro. Olha que legal. Após pôr-me a caminho, subi durante algum tempo, atravessando florestas virgens da mais bela vegetação, e cheguei ao pé de uma montanha inacessível, que, mais alta que todas as demais, apresenta a forma aproximada de um pão de açúcar. Bom, já pegou a referência, né? Do que ele está falando? Do famoso Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Olha lá, quem dá o título de Pão de Açúcar, então é ele. E cuja vegetação magra e rasteira contrasta com as matas vigorosas dos montes vizinhos. Comecei a descer e logo o mais majestoso espetáculo se ofereceu aos meus olhos. Ao redor de mim, altas montanhas, cobertas de espessas florestas, expunham-se em semicírculo.
O céu mais brilhante, os efeitos de luz mais variados aumentavam a beleza dessa vista imensa. Eu não pude, confesso, contemplá-la sem profunda emoção. Nós veríamos um texto desse no livro de geografia, de geologia, de topografia? Óbvio que não. Mas ele se presta a isso, esse texto. Ele é um texto científico, de um registro desse homem, um cientista aqui da nossa Terra. Então, quando nós observamos os aspectos que são os aspectos que ele usa para a descrição, são aspectos altamente românticos. Ele não fala que havia uma vegetação, é a mais bela vegetação. Você já entendeu onde eu vou chegar, né? Você já entendeu onde eu vou chegar. Mais bela vegetação, mais alta. Olha aqui, ó. O mais majestoso espetáculo. Altas montanhas, o céu mais brilhante. Nosso céu tem mais estrelas. Nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Ele fala com emoção, ó, uma profunda emoção, ó. Não pude, confesso, contemplá-la sem profunda emoção. Então, majestoso espetáculo, ele está carregado do sentimento romântico que estava em voga na Europa naquele momento. Então, apenas reforçando, Saint-Hilaire, importantíssimo para a visão da natureza como um elemento nacionalista. Seguindo, a gente tem o outro queridão aqui, ó, o von Martius. Vou ficar do lado dele para ele não ficar triste. Fiquei do lado do Saint-Hilaire. Olha ele aí, ó. Ele é o cara de, né? Poucos amigos aí. Então, né? Cara séria. O von Martius, ele vem um ano depois, ele é da missão austríaca. Então nós tivemos a missão francesa, a missão austríaca. A francesa, os franceses vêm de novo, né? E o von Martius, então, Saint-Hilaire, natureza. O von Martius, ele vai falar do índio. Ele vai ser o cara a trazer a ideia do índio. Então, poxa, Marcelo, quer dizer que a noção de nacionalismo para nós ela foi dada pelo estrangeiro? Foi. Nesse momento, o estrangeiro é quem fala sobre nós aqui e registra esse olhar sobre esta nova terra. Então, onde que o von Martius entra? Lá em 1840, Dom Pedro II fez um concurso. O recente IHGB, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que hoje você conhece como IBGE. Ele propôs um prêmio, curso no exterior, um prêmio de dinheiro, para quem melhor registrasse como deveria ser escrita uma história geral do Brasil. O Dom Pedro queria que um brasileiro ganhasse. No entanto, quem ganha é o nosso queridão aí, ó, von Martius. Sabe o que ele escreve no texto dele? Que você só pode compor a história do Brasil se você considerar as 3 raças formadoras da nossa nação. Marcelo, a gente chamou de raça? Hoje não. Hoje a gente chama de etnia, mas na época a gente tem que chamar de raça. A gente não pode incorrer em anacronismo. Então ele é o cara que diz que para contar a história do Brasil nós temos que considerar os negros, os brancos e os indígenas. Você pode achar isso óbvio hoje, mas na época não. Na época não. Por quê? Porque éramos na elite majoritariamente brancos. O índio era escravizado, já havia sido dizimado em sua maior parte, não era considerado como parte da sociedade. E os negros muito menos, porque eram escravizados. E o von Martius vem e fala, não, negativo. Isso aqui ainda é, gente, um Brasil escravocrata, hein? E o von Martius fala que eu só posso considerar que há um povo brasileiro se eu considerar uma história que trate dessas 3 raças, beleza? Então, o que o von Martius instaura? A ideologia é tipicamente romântica para nós. Por isso que a grande característica aqui é nativismo. Olha lá a canção do exílio, né? Somente aquilo que é nativo pode ser considerado nacional. Não basta ter no Brasil, tem que ser do Brasil. Vou repetir isso. Então não basta que haja uma coisa aqui, essa coisa tem que ser daqui.
Por isso é referência lá ao sabiá, palmeira, uma natureza exuberante que só nós temos, não é? E por aí vai. Portanto, Saint-Hilaire e Yvon Martius são os caras que vão, ó, Saint-Hilaire eu vou botar aqui de amarelinho, natureza, e o Yvon Martius eu vou botar de verdinho aqui, ó, índios. Então são eles que apontam os elementos chaves da nossa identidade brasileira, nossos símbolos nacionais. E lembrando que essas missões elas foram riquíssimas também em iconografia, em imagens, em muitos desenhos. E na sua prova aí A2, pode observar, fiz questões levando em consideração isso. Ó, o bizu, olha o bizu, 25 minutos de aula, presta atenção. Lembre-se que você tem que ser habilidoso em leitura de imagens. Essa imagem famosíssima é a primeira imagem considerada cientificamente válida na nossa Terra, quando ela foi exposta em Paris, no ano seguinte, aí a sua feitura. Você lembra que aqui nós temos nessa imagem uma floresta exuberante, a floresta virgem do Brasil, essa ideia de um lugar intocado, não é? Mas ela é uma representação de um Brasil que já tinha, não é? O elemento civilizatório aqui, não só no Brasil, como na imagem. Esse daqui não é índio, né? Esse aqui é um português, né? Um europeu. Marcelo, a gente fala índio hoje? Hoje não, né? Hoje a gente chama de povo originário. Mas na época a nomenclatura era a do índio. E uma outra pintura interessante, também consagrada, é a do Debré, que fez inúmeras imagens aí da nossa terra. E aqui o olhar do Debré não é um olhar crítico. Cuidado, isso foi peguei da outra prova. Ele é um olhar documental. Vou repetir com bastante calma. Aqui a ideia do Debré não é denunciar as mazelas da sociedade e as questões escravocratas, nada disso. Aqui a ideia do Debré é mostrar para um público europeu o registro do que é a vida privada nessa terra, chamada Brasil. Óbvio que ele coloca o branco aqui, a mãe e a filha superiores aos escravos de dentro da casa, os mucamos e as mucamas. E tem uma coisa sensacional nesse quadro, não deixemos passar, que é revolucionária. A menina está aprendendo a ler. As mulheres formaram um público leitor, lembra disso? Importantíssimo isso para os folhetins nacionais. Então, revise aí essa parte das imagens que eu cobrei na sua A2. Recado tá dado, hein? A dica tá dada. Vamos encaminhando para o fechamento da nossa aula com o próximo conteúdo, penúltimo conteúdo, que é o Canto do Piaga, obra do Paz. Poesia indianista, primeira geração. Perceba que a referência ao canto aqui, ela mantém a ideia de uma onda de medievalismo, mas aqui agora não é a canção do exílio de um brasileiro burguês lá fora, é do Piaga, é o índio. Então, o Canto do Piaga é uma carta do Pero Vaz de Caminha às avessas. Então, a carta às avessas. Porque se na carta nós temos o olhar da chegada do português pelo português, na carta nós temos o olhar da chegada do português pelo índio. E o Piaga é o vidente ali, é o feiticeiro, né, que vê... tem o contato com os deuses, né, fazer essa interlocução com os deuses, e é por ele que chegam as visões, né? Lembrando que aqui o Gonçalves Dias, o mesmo Gonçalves Dias, a Canção do Exílio, ele tem uma intenção de soar nativo, de soar nacionalista, usando o princípio do índio, né? Até a noção de métrica que ele usa é a de 9 sílabas, hein? Cuidado com peguinha. Ó guerreiros da Taba Sagrada, 9, né? Ó guerreiros da tribo Tupi, 9, não é isso? Só que ele faz de tal maneira que tem as tônicas na terceira, na sexta e na nona, para dar uma métrica que é incomum, mas é uma métrica de hinos nacionais, né? Olha lá, como é que ele faz isso aqui então, né? Para simular o barulho de tambor, né? Ó guerreiros da Taba Sagrada, ó guerreiros da tribo Tupi, falam deuses nos cantos do Piaga, ó guerreiros meus cantos ouvi.
né? Então ele cria um clima aí dentro da ideia de tribo, né? Professor, a gente chama essa galera hoje de tribo e tal, hoje não mais, né? Hoje a gente fala dos povos em suas aldeias, em suas comunidades. Mas a época, né, era a lógica da tribo. Então, o Piaga está sendo avisado de algo que vai acontecer, algo muito ruim que vai acontecer. O poema é dividido em 3 partes, mas você já sabe que o canto do Piaga, em essência, é a parte 3, né? Aqui é uma preparação. E um espírito vai conversar com ele em dado momento chamado espírito, em dado momento chamado visão. Tu não viste nos céus um negrume, toda a face do sol ofuscar, não ouvistes a coruja de dia, seus estrídulos torvas soltar. Então o espírito está falando assim, cara, como é que você está aí querendo dormir, querendo sonhar, você não está percebendo que alguma coisa está acontecendo? A natureza está se modificando, lembra? Um princípio romântico típico. Natureza refletindo os estados de alma. Na segunda parte nós temos isso, mas o quente, ó o bizu, ó o bizu. Quente, você viu que aí na sua A3 eu cobrei principalmente a parte 3, hein? Na verdade na A2. A 3 vai ser a da Moreninha. Eu cobrei principalmente a parte 3, que é a chegada dos portugueses vistos como monstros. Não, eu estou marcando de verde as partes. Aqui eu vou de amarelo, olha lá. Não sabeis o que um monstro procura? Ele fala das caravelas, inclusive, como se fossem animais monstruosos e tal, né? O que eles vêm fazer aqui? Vêm matar vossos bravos guerreiros, vêm roubar-vos a filha, a mulher. Ó, a referência aí ao que acontece em Iracema, né? Quando o Martim leva o Moacir, seu filho, com a Iracema para ser criado em Portugal, e não aqui. Vem trazer-vos crueza, aquilo que é crueldade, a impiedade. Vem quebrar-vos a massa valente, profanar manitos, maracás. Então pouco se importa com a nossa cultura, com as nossas religiões, crenças, né? Então o canto do Piaga, ele mostra a visão decolonial. Lembra que você estudou isso no ano passado, para o PAS? Uma visão da perspectiva do... Olha aí, isso é o elemento nacionalista forte. Colocar o índio como protagonista nessa visão, tá certo? E para fechar, né, meia hora de aula aí, a Moreninha. Maravilhoso, maravilhoso, imperdível, clássico do nosso romantismo. Não é o primeiro livro, não é o primeiro romance. No Brasil, o primeiro foi lançado meses antes, O Filho do Pescador, do Teixeira José. Mas não fez o sucesso que fez a Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo. Moreninha, ela é uma obra que traz todos os elementos típicos do folhetim romântico. Vou falar com bastante calma isso, porque óbvio que eu cobrei isso na prova A3, vou cobrar isso no bizu, hein? Vou cobrar isso na recuperação. Todos os elementos do folhetim, o par romântico que você conhece no começo da obra, Carolina e Augusto, algo que vai impedir com que eles fiquem juntos. Ela se apaixona por ele por ela, mas eles fizeram uma promessa a uma outra menina, que a gente vai descobrindo ao longo da obra que não é a Carolina. Ao mesmo tempo que a gente está acompanhando os aspectos da burguesia. Olha aqui, ó, romantiza a arte da burguesia para a burguesia, sobre a burguesia. Então, uma prosa urbana que é, em essência, uma prosa de costumes. Por isso que é chamado também de romance de costumes. E nessa obra a gente vê os valores sociais se sobrepondo aos interesses pessoais. Quando no término do romance nós descobrimos que sim, a menina é aquela a quem ele fizera uma promessa anos antes, mas
Se ele ficasse com ela antes, ele não estaria mantendo a palavra dele. E ele só se torna o homem ideal quando ele fala para ela: eu vou atrás daquela a quem eu fiz essa promessa anos atrás. E então ela revela que era ela. Nesse sentido, o romance ele traz uma perspectiva da sociedade que se pretendia na época do romantismo, em que os valores sociais estão acima dos interesses pessoais. Anota, os valores sociais estão acima dos interesses pessoais. Se eles ficassem juntos, eles estariam realizando o desejo deles, mas é aquela história, né? Ele deu a palavra para a menina e fica com a Carolina. Na perspectiva da Carolina é bom isso? É, mas é ruim. Por quê? Porque se ele não cumpriu com a palavra com a outra e ficou comigo, quem garante que ele vai cumprir a palavra dada para mim da gente ficar junto se aparecer uma terceira, né? A obra traz elementos, então, fortes para que o leitor se identificasse, se reconhecesse na obra, fazendo com que, então, esse Rio de Janeiro da corte, da metade do século XIX, fosse muito bem retratado aqui, já trazendo elementos. Claro que o romance urbano ele não é uma criação nossa, ele é uma criação francesa, mas já trazendo elementos que vão nos ajudar a compor o que é a nossa literatura. Tá certo, meu queridão? Então, vamos ficar por aqui. Acho que foi bem bacana, me diverti muito nessa nossa aula. Revise-a, reveja, e eu confio em você para se dar muito bem na nossa prova de recuperação. Até o próximo episódio.